Bom dia! Então eu tô aqui para gravar para vocês sobre o que eu já tô devendo há um tempinho, sobre as 3 dificuldades principais que eu percebo no consultório comum aos pacientes que têm dificuldade no processo de emagrecimento. Então eu percebo que as pessoas que conseguem aplicar o processo, conseguem evoluir, conseguem atingir os objetivos, são as pessoas que conseguem superar essas dificuldades ou lidar, trabalhar de alguma forma essas dificuldades. Então, a primeira delas é o perfeccionismo. Por mais que a gente ache, né, por mais que algumas pessoas achem que o perfeccionismo é uma boa qualidade na alimentação, isso não é interessante. Então, a pessoa perfeccionista, ela tende a agir sempre de maneira fatalista, sem perceber muitas vezes. Então, é aquela pessoa que vai acabar agindo no tudo ou nada. Ou ela vai fazer uma dieta 100% regradinha, sem furar, sem pular nada, ou ela não faz. Ou ela vai comer grandes quantidades, ou se é para comer pouco, então ela nem come. Se ela vai em alguma festa e ela acha que ela já vai comer uma coisa que ela não deveria, e já que ela comeu, então ela já come mesmo, né? Então é aquela pessoa que vai trabalhar muito sem perceber o já que, né? Já que eu comi, já que eu errei, já que eu estraguei. É aquela pessoa que ela vai ou se privar muito, e a hora que ela não estiver se privando, ela vai acabar exagerando. Então ela vai trabalhar sempre nos extremos, no 8, no 80, no tudo ou nada. Então, antes de tudo, é muito importante a pessoa se conscientizar que esse perfeccionismo ele pode ser uma dificuldade, porque ela sempre vai tratar um consumo fora, fora no sentido de que a pessoa vai achar que isso é uma coisa errada, mas a gente já conversou aqui que não existe certo e errado, né? Mas ela vai considerar esse consumo errado e ela tem a dificuldade na retomada. Por quê? Porque ela não se permite errar. Ela não se permite, ela precisa sempre fazer tudo perfeito, tudo 100%. E a hora que ela tem uma pequena falha, um pequeno deslize que ela, por mais que a gente não considere, mas ela considere isso, ela tem a dificuldade na retomada. Então ela vai fazer, de repente ela vai errar, né, entre aspas, e não consegue mais retomar. Então essa é uma das dificuldades que a gente precisa conscientizar a pessoa, que ela trabalhe esse perfeccionismo, no sentido de que não dá para ser perfeccionista na alimentação. A gente não tem que ser perfeito em nada, muito menos na alimentação. Pelo contrário, o processo de emagrecimento, a gente não deixa de comer nada. A gente simplesmente vai aprender a fazer alguns filtros, a trabalhar o como comer e várias outras coisas que a gente vai falar depois. Mas viver nesses extremos na alimentação não é interessante e só vai prejudicar o processo de emagrecimento, tá? Então a gente vai primeiro fazer essa conscientização. Eu já faço algumas perguntas em consultório para já ir pegando qual que é o perfil do paciente. Quando a gente não consegue trabalhar isso em consulta, é importante que o paciente trabalhe isso de outras maneiras também, seja sozinho ou através da terapia, tá? Outro ponto importante que eu percebo muito é a ansiedade, tá? Mas não é a ansiedade normal, porque a ansiedade normal é comum hoje na maior parte das pessoas. É a ansiedade não trabalhada, é a ansiedade não tratada. Então eu falo para as pessoas que a ansiedade, ela tem que ser tratada. Eu não posso simplesmente falar assim, eu sou ansioso, por isso eu como. Porque muitas vezes as pessoas se taxam de ansiosas, né? E na verdade elas são ansiosas, mas aí ela já falou assim, eu como porque eu sou ansioso. Então elas já se rotulam assim e já geram um comportamento por conta desse pensamento de que sou ansioso, então eu como. Então a ansiedade, ela tem como ser tratada. A gente não vai tratar a ansiedade na consulta nutricional. A ansiedade a gente vai trabalhar de outras formas. Então a ansiedade se trabalha com terapia, a ansiedade se trabalha com atividade física, com meditação, com acupuntura, às vezes com medicação, com yoga. Diversas maneiras a gente tem de tratar essa ansiedade. A gente não, o paciente. Mas eu percebo que a pessoa ansiosa, ela acaba
muitas vezes comendo sem perceber. Ela tem muito comer desatento. Então, ela só percebe que ela está comendo por ansiedade quando a gente faz alguns exercícios em consulta. Então, eu peço para ela fazer alguns exercícios de conscientização para melhorar essa percepção, e aí ela chega entendendo esse consumo que ela tinha e que ela não sabia. Às vezes ela sabe, mas a maioria das pessoas não sabem que tem esse consumo desatento. Então, na cabeça delas, elas tendem a me relatar apenas os dias perfeitos. E não que elas estejam mentindo para mim ou para si próprias, mas é porque elas realmente não percebem. Então, o comer desatento, ele pode estar associado à ansiedade, mas não é só isso. O comer desatento também pode ser um comer por distração, um comer por tédio. E muitas vezes as pessoas não percebem como isso é frequente, constante, e isso pode dificultar no processo de emagrecimento, tá? Então esse é um outro ponto. E um terceiro ponto, que é o comer emocional. Então é aquela pessoa que às vezes ela sabe que ela tem um comer emocional, às vezes não. O comer emocional é aquele comer que a pessoa não come por fome, mas ela come por desconforto. Então são as pessoas que têm dificuldade em lidar com desconfortos. Então eu explico que hoje em dia é muito comum a gente só querer vivenciar as emoções positivas. Então a gente quer ficar feliz, a gente quer vivenciar a felicidade, a alegria, as conquistas. Mas algumas pessoas têm dificuldade em lidar com as emoções negativas. Então a pessoa não quer viver a tristeza. Viver a tristeza não é ficar deprimido. Mas da mesma forma que a gente precisa viver as emoções positivas, a gente também tem que permitir as negativas. Quando eu não quero permitir uma emoção negativa e eu tendo a querer